E 2023, gente, está sendo um dos anos mais quentes da história. Tenho certeza que todo mundo concorda com essa afirmação. A intensa onda de calor tem impactado na economia e prejudica a saúde humana, sobrecarrega os sistemas elétricos, com o aumento do consumo de energia. E na reportagem especial do Matheus Oliveira, você confere agora os efeitos das variações extremas de temperatura. A conta de energia da loja de açaí do Igor, em Goiânia, aumentou cerca de 20% nos meses de setembro, outubro e novembro. Os freezers, geladeiras e a câmara fria precisaram trabalhar mais. Mas, de acordo com ele, em relação ao ano passado, as vendas também superaram as expectativas. Em um dia de feriado, ele chegou a entregar quase 3 mil pedidos. A gente vê as previsões de tempo, os noticiários dessa onda de calor, acaba que a gente se preparou um pouco com questão de estoque, mas a gente surpreendeu com essa demanda elevada. A gente achou que ia ter uns 10% a mais, mas foi muito alto, a gente está trabalhando muito. Os dados são reflexos da onda de calor que atinge a região centro-oeste do país, sobretudo Goiás. Os termômetros ultrapassaram a marca de 40 graus em muitos municípios, como esse registro de Britânia. Segundo a Equatorial, mais de 1.400.000 unidades consumidoras tiveram aumento de 30% no consumo de energia, que atingiu 225 kWh, o maior índice da história, puxado principalmente pelos equipamentos de refrigeração. Registramos em outubro agora de 2023 o nosso recorde histórico de consumo residencial. Então o nosso recorde, para você ter ideia da grandeza do consumo, né, que nós tivemos agora, o nosso recorde anterior tinha sido lá em outubro de 2020, quando era a pandemia, as pessoas estavam ficando mais tempo em casa, nós também tivemos uma onda de calor. Então agora a gente superou o nosso recorde em mais de 13% e o quanto isso vai impactar no valor final das contas de energia dos nossos clientes. Marcos explica que mesmo o tempo de consumo não aumentando, os equipamentos demandam mais energia que em dias comuns. Nas residências que faz o uso mais intenso dos equipamentos refrigeradores e dentre eles o ar-condicionado, esse efeito é muito maior. A gente esclarece para a população que mesmo que você utilize a geladeira da mesma forma, o ar-condicionado na mesma temperatura, esses equipamentos vão gastar muito mais energia agora do que antes. Então a gente vê um aumento expressivo nas reclamações de faturamento e quando a gente faz as verificações a gente vê que está correto. Então a gente esclarece a população que o calor provoca um aumento natural na conta de energia. É importante a gente dar duas dicas básicas para o cliente. Evitar abrir a geladeira. Quando abrir a geladeira bem rápido, né? Quanto mais tempo a geladeira fica aberta, mais ela vai gastar energia. E se você está acostumado a usar o ar-condicionado com uma temperatura, por exemplo, de 20 graus, aumente uns 2 ou 3 graus. Esse aumento na temperatura do ar-condicionado vai fazer com que o impacto no final do mês da conta de energia não seja tão grande. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, 2023 nem acabou e já é considerado um dos anos mais quentes da história. O colapso climático pode trazer condições extremas, como as tempestades, que vêm acompanhadas de rajadas de vento e derramam uma grande quantidade de água num curto período de tempo. Quando isso acontece, um problema das grandes cidades, como Goiânia, é escancarado: a falta de infraestrutura para enfrentar as mudanças climáticas. Aqui no córrego Botafogo, por exemplo, quando chove um pouco mais, a vazão não suporta e o nível da água transborda. Para o professor Kleber Formiga, da Escola de Engenharia da UFG, a drenagem urbana da capital não acompanhou o crescimento populacional. À medida que a cidade vai crescendo, o pessoal também vai impermeabilizando os lotes. Então os lotes ficam cada vez com mais cimento, digamos assim. As ruas, as calçadas, tudo isso evita com que a água infiltre. Essa água, antigamente, ela infiltrava e agora ela vai escoar superficialmente. Então, com esse escoamento superficial, ela vai se concentrar em alguns pontos, porque pela topografia, pelo relevo, ela tende a se concentrar nos pontos mais baixos, que são nossos córregos. Então, vai chegar nesse córrego mais água e quando chega abruptamente, chega tudo junto. Então, isso aí provoca o alagamento. O número de áreas verdes para que a água se infiltre também diminuiu. Até bairros mais afastados do centro enfrentam o problema, como neste flagrante no setor Serra Dourada 3.
Um novo plano diretor de drenagem urbana será projetado e apresentado à Prefeitura. Nós estamos fazendo agora o plano diretor de drenagem urbana de Goiânia e estamos agora na fase de diagnóstico e dentro dessa fase nós identificamos esses pontos de alagamento, a quantidade, quantificamos as vazões e a partir desses valores nós vamos propor alternativas para melhorar ou reduzir a quantidade de alagamentos. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o CIMEGO, do dia 26 para o dia 27 de novembro, choveu o equivalente a 160 milímetros de água na Grande Goiânia. Chuva que não alivia o calor por conta da inconstância. Além disso, o evento de aquecimento El Niño provavelmente vai continuar. Para o mês de dezembro nós teremos aí temperaturas acima da média. Chove, mas não esfria. O El Niño mantém essas temperaturas mais elevadas. A previsão diz que o El Niño deve seguir até maio de 2024, com calor não tão intenso, mas com temperaturas acima da média para o período. As chuvas vão ficar intercaladas, mas elas vão acontecer. O calor vai permanecer, não com aquelas altas temperaturas, mas é um calorzinho que incomoda.